Prazdnikom, dragi brati i sestre, Svetej Trojice, Servidori Fericidos, Santa Traíme, boas festas a todos, queridos irmãos e irmãs, pela festa do Pentecostes, festa da Santíssima Trindade, uma das 12 grandes festas da Igreja, e uma festa especial, queridos irmãos e irmãs, porque neste dia desceu o Espírito Santo, então prometido por Cristo, vindo da parte do Pai, para cair em línguas de fogo sobre a Santíssima Virgem Maria e os santos apóstolos, dando início, então, à Santa Igreja de Deus. Essa Santa Igreja de Deus, queridos irmãos e irmãs, é uma. Cristo não fez 2, 3, 5, 6, 7 igrejas. O caminho é um. Como a festa que hoje celebramos é também do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível. O Deus de Abraão, o Deus então profetizado por Moisés, por Abraão, por Isaac, por Jacó, o Deus que se materializou para nos tirar da lama do pecado e da morte eterna. O mesmo Deus que ascendeu aos céus e sentou a nossa natureza à direita de Deus Pai. Que responsabilidade, queridos irmãos, nós temos hoje em dia como cristãos ortodoxos da Santa Igreja de Cristo, onde não há outro caminho para a vida eterna, não há outro caminho para a redenção dos pecados, não há outro caminho, queridos irmãos e irmãs, porque a graça do Espírito Santo está, esteve e irá permanecer na sua Santa Igreja até ao fim dos tempos. O próprio Cristo deu esse poder aos apóstolos, dizendo: ide, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu vos mandei, e eis que eu estou convosco até ao fim do mundo. A promessa que Cristo fez no dia da Ascensão a seus discípulos cumpriu-se passados 10 dias. Cristo subindo aos céus e abandonando os santos discípulos, mas não abandonando no sentido real da palavra. Os discípulos ficaram tristes. O seu mestre divino subiu aos céus, deixando a promessa de enviar o Consolador que ele prometeu, vindo da parte do Pai, que iria então fortalecer os discípulos, os apóstolos, eles que fugiram de medo na cruz, eles assustados estavam, ainda não terem digerido muito bem toda a paixão de Cristo e a sua própria ressurreição. Eles estavam todos com medo dos judeus. Pedro fugiu, negou Cristo na sua paixão. Todos falharam. Mas eis, queridos irmãos e irmãs, no cenáculo de Sião, onde estavam reunidos os santos apóstolos e a Santíssima Virgem Maria, uma ventania muito forte invadiu as janelas e portas de onde eles estavam reunidos em oração, e o Espírito Santo, descendo visivelmente em formas de línguas de fogo, repousando em cada uma de suas cabeças, começando então os discípulos a falarem várias línguas que eles não conheciam. E essas línguas de fogo, queridos irmãos e irmãs, é a descida do Espírito Santo e a descida dos dons
do Espírito Santo. Esses dons, queridos irmãos e irmãs, fizeram então os apóstolos perderem todo o medo. Os apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo no cenáculo de Sião, deixaram de ter medo, deixaram de ter receio, não tinham medo do fio da espada, não tinham medo de ser decapitados e, bem como diz, queridos irmãos e irmãs, o tropário da festa de hoje, do Pentecostes, que diz: bendito sejas tu, ó Cristo nosso Deus, que fizeste discípulos, pescadores, mestres, em sabedoria, enviando-nos o Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, os apóstolos, como pescadores, eram pessoas muito simples. Não tinham toda a filosofia que tinham os fariseus e os sacerdotes, não tinham todo aquele estudo aperfeiçoado, não é? Eles próprios tinham medo e tiveram medo durante todo o tempo em que conviveram com o Mestre Divino, mesmo vendo Cristo a curar doentes, vendo Cristo a levantar paralíticos, vendo Cristo a dar olhos a cegos de nascença, vendo Cristo a ressuscitar a menina e Lázaro e por aí fora. Mas mesmo assim eles tinham receio, e isso acabou. E isso acabou, queridos irmãos e irmãs, quando eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia em que foi fundada a Santa Igreja. E a Santa Igreja tinha que ser fundada com alicerces fortíssimos. Porque Cristo disse: eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Podemos ver, queridos irmãos e irmãs, muitos de nós também são pessoas simples, mas todos nós carregamos o selo do dom do Espírito Santo desde o dia do nosso batismo. Esse poder foi dado pelo próprio Cristo aos apóstolos, à Santa Igreja, aos bispos e aos padres, sucessores dos apóstolos. E esse Espírito Santo vivificador está presente na Santa Igreja, esteve, está e estará até ao fim dos tempos. Nos sacramentos do espovete, da confissão, do batismo, do matrimónio, dos santos mistérios de Cristo no seu corpo e sangue vivificante, que nos fortalece, que se entranha nas nossas células, possamos nós, queridos irmãos e irmãs, termos o coração aberto para poder deixar que o Espírito Santo haja sobre nós. E o Espírito Santo não age sobre nós de forma mágica. O Espírito Santo age sobre nós conforme o nosso trabalho e a nossa luta diária com os nossos vícios e paixões. Quando recebemos um convidado em casa, nós limpamos a casa, vestimos a nossa melhor roupa para receber então esse candidato querido. E, queridos irmãos e irmãs, para receber então o Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente haja com a sua força vivificante e nos santifique no amor, teremos também fazer uma limpeza todos os dias. E essa limpeza se chama luta. Luta contra os vícios e as paixões. Arrependimento. Mudança de vida. É isso que quer dizer arrependimento. Não o arrependimento superficial, em que dizemos: ai, eu estou arrependido, o Senhor dá-me forças. Mas, no entanto, as nossas palavras não se refletem naquilo que vai no nosso coração e na nossa determinação. E é a determinação, a nossa determinação, que nos separa, então, de Deus
e da santidade. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, carregamos o selo do dom do Espírito Santo desde o nosso batismo. Temos essa responsabilidade de também ir pregar o Santo Evangelho da ressurreição e do reino de Deus com amor, sendo humildes, sendo corajosos, sendo determinados nas provações que a vida nos traz, no sofrimento que a vida nos traz, mas com a certeza da misericórdia de Deus, com a certeza que o Espírito Santo então nos fará pessoas diferentes, como fizeram os santos apóstolos. De pessoas simples, possamos nós, queridos irmãos e irmãs, tornar-nos assim pessoas determinadas e destemidas, sem medo, sem vergonha da palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. A seguir, no final da Divina Liturgia, vamos orar de igual forma como oraram os santos apóstolos reunidos no cenáculo de Sião, à espera então do prometido Consolador, do Espírito vivificante, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que novamente se deu a conhecer, como foi no batismo de Cristo. O Espírito Santo desceu e se mantém na sua Santa Igreja. Possamos orar a Cristo nosso Deus para que nos envie hoje na Santa Igreja sobre todos e cada um de nós o Espírito Santo, para que nos fortaleça durante a nossa vida terrena e que nos torne então pessoas sábias e fortalecidas para divulgar o Cristo ressuscitado. Amém. Sprijzika.